filme começa com uma mulher saindo correndo de uma casa até seu carro. Desesperada para abrir sua porta, ela deixa suas chaves cair no chão. Com muito desespero, ela consegue ligar seu carro para fugir do local. Então aparece uma garotinha observando na janela, e a mulher do carro tenta abrir o portão da casa para sair dali, e com muita dificuldade ela consegue. Mas quando ela vai entrar em seu carro, aparece um velho sinistro no reflexo do seu vidro e aparentemente a mata. A cena corta para duas amigas conversando em sua casa e uma delas diz que recebeu uma boa proposta de emprego. Seu nome é Cat e ela é uma professora de criança. A sua escola recomendou para dar aulas particulares a uma garotinha de 7 anos. Sua amiga não queria que ela fosse, pois Cat teria que morar no local do seu trabalho. No dia seguinte, Cat vai encontrar sua mãe no manicômio porque queria se despedir dela. Chegando lá, ela vê sua mãe pintando algo e nem sequer dá atenção para ela. Então Cat diz à sua mãe que está indo para um novo emprego, e ela explica à sua mãe que vai cuidar de uma garotinha que vive sozinha com sua empregada. A mãe de Cat diz para Cat que cuidar de uma garotinha existe muita responsabilidade. Ela também dá a pintura que estava fazendo a sua filha, mas parece um retrato da própria Cat. Então Cat dá um beijo de despedida em sua mãe e vai embora. E vemos então que a mãe de Cat está desenhando um monte de símbolos estranhos. Cat então viaja para a casa da garotinha e chegando lá, ela até se impressiona com a casa, que era muito bonita. Ela sai do carro e bate na porta da casa, mas ninguém atende. Olhando nos jardins ao redor da casa, Cat se encontra com a empregada, que pergunta a Cat se ela é a nova professora da garotinha. Cat fala que sim e pergunta à Sra. Gross se é só ela e a garotinha que moravam naquela casa. A empregada responde que é somente ela e a garotinha, enquanto um garoto chamado Miles está na escola. E ela mostra a casa então a Cat, que a pergunta como os pais do garotinho tinham morrido. Gross responde que foi um acidente de carro logo que saíram pelo portão da casa. Cat pergunta a Gross onde está Flora, que diz a Cat que a garotinha está no estábulo. Cat vai até o estábulo procurando por Flora e ela chama, mas a garota não responde. Então a garota parece assustando Cat e as duas conversam sobre cavalo. Flora leva Cat até um labirinto nos fundos da casa e diz a Cat para tomar cuidado, pois é fácil se perder ali, já que ela mesma já se perdeu várias vezes. Então elas voltam para casa e Flora mostra o quarto de sua bisavó Cat, que tem uma estranha boneca feita da sua bisavó. Cat diz ser bizarra, mas Flora diz o achar bonito. No jantar, Cat sugere a Sra. Gross dar um passeio e tomar um sorvete com a garota antes das aulas, mas Gross diz a Cat que a garota não sai de casa e que ela tem tudo o que precisa lá mesmo. Mais tarde, Cat e Flora conversam sobre sua antiga professora que foi embora e nem se despediu de Flora. Cat responde a garota para ela não se sentir mal, pois algumas pessoas têm dificuldades em se despedirem. Então Cat coloca a garota para dormir e quando vai fechar a janela do quarto da garota, aparece um estranho homem no reflexo do vidro da janela. Ela volta para o seu quarto para dormir, mas no meio da noite acorda com uma voz a chamando. Ela segue pelo corredor da casa ouvindo barulho de passo. Ela então entra num quarto com sua janela aberta batendo porque estava ventando muito. Quando ela fecha essa janela, a porta do quarto se fecha também e ela sente algo sobrenatural enrolando ela nas cortinas da janela e sai correndo para a porta para tentar abri-la, mas a porta aparentemente está trancada e de repente ela se abre e em frente a Cat aparece um garoto. Cat pergunta quem é o garoto e ele responde que é o Miles, o irmão de Flora. E o garoto diz também que ela não deveria estar naquele lugar, que é melhor ela ir para o seu quarto e voltar a dormir. No outro dia, Cat vai até a sala e vê Flora e Miles brincando no sofá. Então Flora diz a Cat para ir conhecer o seu irmão Miles, mas Cat responde que já o conheceu na noite passada. O garoto então pede desculpas a Cat e diz que não quis ser mal educado. Cat diz para o garoto que está tudo bem e que gostou do suéter que ele estava vestido. O garoto responde dizendo que foi um homem chamado Quincy que o deu o suéter. Cat pergunta mais quem era esse homem. Então a Sra. Gross responde dizendo que era um antigo professor de cavalo. Cat pergunta onde ele está. O garoto responde que ele já está morto e pergunta a Cat se ela gostaria de aprender a andar de cavalo, que ele ensinaria se ela quisesse. O telefone toca e a garotinha Flora diz que é o telefone da escola do garoto. Cat atende a ligação, depois o garoto pergunta a ela sobre o que era. Cat responde que era apenas atividades de escola para o garoto fazer em casa. E depois explica a Gross sobre o real motivo da ligação, dizendo a ela que o garoto foi expulso da escola porque um professor viu ele batendo violentamente em outro garoto, estrangulando e batendo sua cabeça no chão do banheiro. Gross diz que isso é impossível, pois aquele garoto nunca poderia fazer aquilo. Cat diz então que isso realmente aconteceu, que eles deram sorte, que os pais do garoto não vão prestar queixa. Mas Gross diz que isso é porque os outros garotos sentiam muita inveja de Miles. No dia seguinte, Cat está dando aulas a Flora e pergunta se seu irmão Miles fazia muita besteira. O garoto diz que sim, às vezes que ele até podia passar dos limites. Durante a noite, Cat passa por um corredor e tem a impressão de ver um homem entrando em um quarto.
Ela entra no quarto, mas percebe que ali era o quarto de Miles. Cat pergunta a Miles então se ele tinha algum amigo lá na casa, pois ela pensou em ter visto alguém entrar naquele quarto. O garoto diz que não, então ela pede desculpas ao garoto pela relação dos dois ter começado com o pé esquerdo. O garoto aceita as desculpas, dizendo que não tem problemas, pois ela era nova na casa. Cat volta para o seu quarto, está conversando com sua amiga no telefone. Ela comenta sobre estar tendo dificuldades, pois o garoto não parece gostar muito dela. Quando sua amiga fala, Cat observa a vista da janela de seu quarto. Ela olha para uma piscina e vê um corpo boiando na água. Ela desliga o telefone e corre até o jardim da casa onde estava a piscina. Quando Cat olha para a piscina, ela se assusta ao ver um corpo boiando. Então ela imediatamente pula na piscina para tentar salvar aquela pessoa, mas se surpreende quando aquele corpo começa a se mexer. Então ela sai da água e vê as crianças rindo dela. Cat diz aos garotos que não podem fazer aquilo novamente e manda eles entrarem para casa. Mais tarde, Cat vai para o seu quarto tomar um banho. E ela está tomando banho em banheira quando mergulha. Ela olha para frente e enxerga o rosto de alguém olhando por cima da água. Ela se levanta, mas não vê ninguém à sua volta. Já deitada em sua cama, Cat deixa a luz do seu abajur acesa. O garoto aparece em seu quarto, passando a mão em seu rosto. Faz Cat acordar muito assustada e perguntar ao garoto o que ele estava fazendo. Ele responde que tinha uma aranha no seu rosto e também pede desculpas por não ter causado em Cat uma boa primeira impressão. Perguntar mais o que aconteceu em sua escola, porque ele bateu naquele garoto, e Miles então diz a Cat que esse garoto queimou todas as fotos do seu pai. No dia seguinte, Miles está ensinando Cat a montar em cavalos. A garota dá os parabéns a Cat, diz que ela saiu muito bem. Flora, que estava ali observando, quer mostrar a Cat também o Lago das Carpas. Chega no lago a um pássaro comendo um peixe fora do lago. O garoto pisa umas 3 vezes no peixe com muita força e Cat pergunta por que ele está fazendo isso. E o garoto responde a Cat, nada merecia sofrer daquela forma. À noite, Cat está olhando no espelho e vê Miles atrás dela. Em seguida, o garoto empurra sua cabeça contra o vidro do espelho, mas Cat acorda e percebe que era somente um pesadelo. No dia seguinte, Cat quer levar Miles e Flora para um passeio para comprarem outro peixe, porque era o favorito de Flora, mas a garota não quer ir, então Miles convence a sua irmã. Eles vão ao caminho da cidade, mas chegando perto da saída da casa, Flora diz para Cat parar. Cat diz a Flora que eles estão quase no portão e que ficarão bem, mas a garota começa a chorar e falar que não quer ir mais. E começa a tirar o cinto e tentar abrir a porta do carro em movimento. Cat diz para Flora parar e se sentar, mas o seu irmão diz para Cat parar o carro. A garota tenta abrir outra porta do carro, mas Cat diz para ela colocar o cinto de segurança de volta e ficar quieta. A garota diz então para o seu irmão mandar a Cat parar o carro. Miles diz a Cat para parar o carro. A garota fala com raiva para Cat que se ela não parar o carro, ele vai matar ela. Cat para o carro e Flora sai correndo para o estábulo. Outro dia, Cat está conversando com sua amiga Rose no telefone e diz que talvez não consiga ficar mais naquela casa, pois sentia que o garoto a odiava. Sua amiga a apoia a voltar para casa, mas Cat diz a sua amiga que não, pois ela tinha prometido a Flora que não abandonaria. Após isso, Cat pergunta a Rose se Jessie, a antiga professora de Miles, tinha ido embora por causa do seu mau comportamento, mas Rose responde que não era por isso, pois ela teria ido embora porque havia algo entre ela e o ex-professor do garoto. Também diz a Cat que Quint era bruto e era uma péssima companhia para o garoto. Kate então pergunta como ele morreu e a senhora Rose diz que depois de 2 semanas que a Jess foi embora, ele morreu bêbado caindo de seu cavalo. Durante aquela noite, Cat escuta um barulho vindo de um quarto quando vai lá ver o que é. Quando ela chega no quarto, ela vê fotos jogadas na cama. Ela observa a foto que era de uma mulher e quando ela olha para frente há um espelho. Então ela vê a imagem de um homem sorrindo para ela no espelho e sai correndo assustada dali. Cat acha o diário da antiga professora da Flora e descobre que o Quint tentava entrar em seu quarto durante as noites, mas ela sentia que ele observava o tempo todo e um dia ela acordou do lado de uma foto que ele tirou dela enquanto ela estava dormindo em sua cama. Ela não fazia ideia de como ele entrou lá e não se sentia segura, por isso se ir embora. Então Cat acha uma foto dentro do diário da ex-professora e Quint escreveu embaixo da foto para ela: "Você é bonita até enquanto dorme." Cat então olha pela janela e vê o garoto Miles fugindo. Então ela pega um cavalo e vai atrás do garoto, pedindo para ele parar, mas o garoto não responde. Então eles começam a andar no labirinto e se separam entre dois caminhos. Cat vê o garoto no outro caminho, ela olha para ele e então vê o rosto de Quint no lugar do rosto do garoto. Quando Cat olha para frente, ela vê Flora parada em seu caminho. Seu cavalo se assusta jogando ela no chão e ela aparece em outro lugar assustada como uma mulher sinistra pedindo ajuda para ela. Mas ela acorda e vê que estava sonhando. No dia seguinte, a garota pede a
Cat para brincar de pega-pega. Cat diz que não, então o garoto aparece dizendo que ela havia prometido que iria brincar com Flora. O garoto explica que o jogo deve ser jogado com as luzes apagadas e se ela não mirar os garotos ela ganha. Cat acha facilmente a Flora, que ri e diz que perdeu o jogo. Então ela pergunta se Flora quer ajudar ela a achar o Miles. Então Cat pergunta a Flora se o Miles está lá embaixo. Ela responde que talvez esteja. Cat pergunta se Flora quer ajudar ela a procurar por Miles, mas a garota diz que não pode porque já perdeu o jogo. Cat continua procurando por Miles quando ela vê uma pessoa passando ali. Ela diz que não quer mais brincar porque estava ficando assustada. Então ela abre uma porta e vê uma estranha figura que parece um fantasma de uma mulher. Ela sai correndo, mas a porta parece estar trancada. A senhora Gross e Flora estão jogando xadrez na sala. Cat está muito assustada pois ela está num quarto sinistro sem luz e cheio de bonecos estranhos. Ela diz para Miles parar de brincar com ela, quando de repente ela vê aquela boneca sinistra da bisavó da Flora. Então a boneca se mexe e vai em direção a Cat e bate no rosto dela, fazendo o nariz dela sangrar. Cat consegue sair desse quarto e vê os três sentados na sala. Ela pede para Miles explicar a ela e o garoto diz que ficou com fome e ela fala para Miles que cansou das brincadeiras do garoto. A senhora Gross fala para Cat não falar assim com ele. Cat diz então a Gross que o garoto está perseguindo ela desde o primeiro dia que ela chegou naquela casa, mas a senhora Gross diz que isso é ridículo, que a única pessoa que está perseguindo alguém era ela mesma. Cat olha para um espelho e vê um homem fazendo gesto de silêncio para ela. Ela corre para o seu quarto e então vai lavar o seu nariz, que estava sujo de sangue. Mas quando ela vai secar o rosto, ela olha no espelho e aparece o reflexo daquela mulher sinistra que estava pedindo ajuda a ela no seu pesadelo. Assustada, ela vai para a cama e quando de repente uma mão sinistra começa a encostar em seu corpo. Assustada, pula da cama e vê a maçaneta da sua porta começar a girar, mas era somente a Flora perguntando se ela teve um pesadelo. Cat, assustada, não diz nada a Flora e a garota diz que vai dormir com Cat. A garota deita na cama e chama Cat para ir dormir também. No outro dia, Cat está na cozinha assustada e olha para a TV vendo novamente o reflexo de alguém atrás dela, mas era somente a senhora Gross que dá um envelope para ela. Cat então vê que o envelope está em aberto. Pergunta se a senhora Gross o abriu. Gross responde a Cat que já chegou aberto e ela também pergunta a Cat quem é Darla. Cat responde que Darla é o nome da sua mãe. Então ela vê o que está dentro do envelope e vê que são apenas algumas páginas pintadas de preto. O telefone toca e Cat atende, dizendo que precisa de ajuda. Cat diz a sua mãe que acha que está vendo coisas. Então sua mãe pergunta se ela viu os desenhos. Cat responde que sim, e de repente alguma pessoa chama a mãe de Cat. Então Cat desliga o telefone. No seu quarto, Cat vê pegados sendo criados no chão indo até sua janela. Ela olha para a janela e vê uma estranha mulher a observando. Ela sai da casa então e vai correndo atrás dessa mulher até a beira de um lago. Cat vê uma mulher de branco que olha para ela e desaparece na neblina. Então uma mão puxa Cat para dentro do lago e ela mergulha e encontra o corpo de uma mulher dentro do lago, fazendo ela sair dali imediatamente, voltando para casa, chamando Flora e Miles, mas ninguém responde. Então ela escuta a voz de uma mulher chamando até um quarto. Ela vai até lá, mas não tinha ninguém. Mas ela vê uma cama se mexendo sozinha, então ela observa essa cama e vê uma mulher sendo estrangulada até a morte por um homem que parece ser Quint. Então ela tenta fugir, mas o homem a agarra ela também. A senhora Gross abre a porta e vê ela sendo estrangulada, mas não consegue ver o homem estrangulando. Então Kate explica a Gross que foi o Quint que matou Jesse e ela disse a Gross que viu o corpo de Jesse no fundo do lago. Mas Gross diz para ela parar de inventar histórias. Gross diz que Quint já está morto e ela garantiu que ele mesmo morresse. Então Cat pergunta aonde estão os garotos, e Gross responde para Cat ficar longe deles, e que nunca deveria ter deixado Cat entrar na casa. Em seguida aparece o fantasma do Quint e empurra Gross do segundo andar, a matando. Quint começa a perseguir Cat também, e ela corre até o quarto de Flora, dizendo a Flora que precisam sair daquela casa. Cat vai para o quarto de Miles e diz a ele que os três precisam ir embora dali, mas Miles não dá atenção a ela, e ela diz ao garoto que Quint está na casa. O garoto diz que não pode ir, mas Cat diz que ele precisa ir, pois a Flora não vai sem ele. O garoto diz não vai, pois Quint não iria deixar ele sair da casa. Cat implora para Miles ir com ela e o garoto então se levanta e decide ir. Então os três saem da casa e entram no carro. Cat deixa Flora no banco de trás e diz para ela ser corajosa. Então eles dirigem até o portão da saída da casa, mas o portão não abre e Kate vê o reflexo de Quint no retrovisor de seu carro. Então o portão se abre e o garoto fala para ir logo. E eles conseguem fugir daquele lugar. Então, de repente, a cena volta para o momento em que Cat está olhando as fotos que sua mãe tinha enviado. Assustada, Cat então vai até o quarto dos garotos. E Flora pergunta a mais por que Cat está tão assustada. Cat pergunta o que os garotos estão fazendo lá. Então ela diz que percebeu que a Flora também viu Quint no espelho. Flora nega, mas Cat diz que percebeu que ela estava vendo Quint. Mas o garoto a interrompe dizendo que Quint morreu. Então ela pergunta ao garoto se ela viu Quint também. E ele sorrindo diz que não há Cat. Flora se assusta e solta sua boneca no chão.
chão que cai e quebra. Cat diz que vai consertar, então o garoto diz que não tem como consertar a boneca, pois ela está quebrada igual Cat. Miles sorri para ela e a garota pergunta a Miles por que Cat é louca. Então depois disso, Cat aparece em um quarto com sua mãe, que está arranhando seus desenhos com a unha. Quando ela vira o rosto para Cat dá um grito de susto e o filme se encerra. Esse final fica aberto para os telespectadores pensar o que Cat pode ter visto, mas Cat provavelmente viu a si mesma e percebeu que a realidade em que vivia foi criada por uma mente deturpada e traumatizada. Ouviu sua mãe e se deu conta que havia sido engolfada pela mesma loucura genética.